Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando para que Deus ele entre com cura e restauração na vida financeira, tá? Deus, ele jogue por terra, para que Deus ele venha jogando por terra toda a maldição, todo o mal que está atingindo a vida financeira, às vezes a sua vida financeira, a vida financeira às vezes de pessoas da sua família, de dentro da sua casa. Então, no que diz respeito a gente, né? A nossa casa, a nossa família, aquilo que nos envolve, que está relacionado a finanças, seus negócios, amarrações. Às vezes Deus pode estar vendo que tem contratos amarrados, que tem causas na justiça amarradas, pessoas que estão prostradas, que deveriam estar trabalhando, tinha que estar em movimento, gerando renda, mas está prostrada, está parada, não consegue dar o passo. Quando tenta fazer algo, vem algum problema. Não está conseguindo sair para procurar emprego, não está conseguindo entregar um currículo. Então é tudo que está envolvendo a vida financeira, que pode estar impedindo o recurso de entrar, que pode estar travando bênçãos, tá? E Deus ele está vendo, irmãos, inveja, mas é muita inveja trazendo atrapalhos para a vida financeira, tá? Irmãos, não quer dizer que não tem outras coisas. Só que a gente vai orar em cima daquilo que Deus mostrou. Então, se Deus mostrou isso, é porque Deus está vendo que tem muito peso de inveja atingindo a vida financeira das pessoas, dos filhos dele. E eu creio que dos filhos que o Senhor vai trazer para ouvir essa oração, porque senão não precisava de eu ter feito a oração, tá? Às vezes a gente não consegue perceber, não consegue discernir, mas pode estar debaixo de muito atrapalho. E o atrapalho, um dos motivos pode ser a inveja, prejuízos, coisas estragando, coisas quebrando, pessoas que às vezes fazem planos, mas quando vai concretizar o plano, põe em prática aquilo que programou, não consegue. Às vezes estava endividado, quando consegue sair da dívida, quando consegue quitar tudo, e a pessoa pensa que ela está livre das dívidas, vem um problema grande e ela endivida toda de novo. Ela não queria, mas a vida financeira está cheia de peso, de inveja, cheia de atrapalhos. Ô Lu, a inveja pode fazer isso? Isso é possível? Isso acontece mesmo? Irmãos, eu já ouvi várias pessoas falando que a inveja, ela não atinge, a inveja não pega em crente, maldição não entra na vida de crente. Irmãos, entra. A inveja entra. Se a gente der a legalidade, ela vai entrar. Em Jesus Cristo, as maldições são quebradas, mas não é porque eu vou na igreja, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, não é porque eu faço muitas coisas que eu sei que eu deveria fazer, que significa que a inveja não consegue entrar e que ela já não está. Irmãos, a gente ficar livre do peso que a inveja traz é uma das coisas. Ficar livre desse peso faz parte do nosso processo de libertação. Quando Deus ele entra na nossa vida, ele quebra muitas cadeias, ele nos tira de muitos meios, ele tira de nós muitos hábitos destrutivos. Então, quando Deus ele entra na nossa vida, ele começa um processo de libertação. Quando a gente fala de libertação, a gente não fala só de vício. Libertação não é para a vida de, às vezes, uma pessoa que fuma e quer parar de fumar, que bebe e quer parar de beber, que usa droga e quer parar de usar droga, que às vezes tem vício em pornografia, quer sair do vício na pornografia, às vezes vício em jogo, quer sair do vício no jogo. Não. Libertação envolve até o nosso emocional. Às vezes nós estamos cativos emocionalmente. Encantamento nos olhos, encantamento no coração, aonde a gente gosta muito, às vezes, de estar em certo meio, de estar com certas pessoas. E a gente não sabe o que se move ali, não conhece o coração da pessoa, acha que é uma pessoa que torce por nós.
Acha que é uma pessoa que está querendo nos ver bem, mas na verdade não é. Às vezes traz para dentro de casa, porque confia, porque gosta. Mas a pessoa, ela só está de olho no que você tem, só está querendo o que você tem. Não olha para suas conquistas, para suas vitórias com alegria. Quando vê as coisas dando errado, elas gostam, irmãos. Essa é uma oração onde nós estamos repreendendo a inveja que está atingindo a vida financeira, e o que vem da inveja não é bom. Agora, o que nós temos que entender? Para que a cura e a restauração chegue, nós temos que nos posicionar segundo a vontade do Senhor. Porque ela tem poder de trazer destruição, sim. Mas se a gente vigia, se a gente dá os passos certos e toma as providências que é necessário que sejam tomadas, aí sim, ela não tem condição de entrar. Mas se a porta está aberta, se a legalidade está dada, ela vai entrar e ela vai trazer a destruição. Então ela entra na vida de um crente e entra. Mas ela vai sair da vida de uma pessoa que está se posicionando. Ela pode ficar muitos anos. Quando Deus entra, irmãos, é igual eu falei, ele começa um processo para tirar. Então ele pode ter, sabe, muitas coisas para trabalhar com relação a isso. E é comum que seja assim, que aconteça assim. É comum ser assim. Agora, quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos posicionamos, quanto mais nós fazemos aquilo que Deus pede, mais a porta da inveja vai fechar, mais as brechas vão fechar, porque pode ter portas abertas em vários meios, pode ter várias brechas. Por que a gente tem que estar sempre em comunhão com o Senhor? Porque às vezes Deus pode estar tratando com uma pessoa com um lugar, mas daqui a pouco ele pode começar a revelar para ela outro lugar. Deus pode começar a revelar para uma pessoa um meio, e enquanto ele está fortalecendo ela ali, ele já pode começar a mostrar outro. Entende? Então, irmãos, a nossa oração, isso aqui, é uma oração que a gente faz. Mas, por exemplo, quando eu venho entregar a palavra do Senhor, a não ser que Deus tenha me falado o meio, o que acontece? É Deus que vai falar com cada um de nós na intimidade. É Deus que vai ministrar no seu coração. É Deus que vai começar a te dar sinais. É Deus que vai fazer você começar a perceber coisas que você não percebia. Perceber olhares. Perceber comentários. Perceber reações. Você vai começar a perceber coisas que você não percebia. Você vai começar a perceber o que acontece quando você chega em alguns lugares, quando você conta algumas coisas, quando às vezes o seu nome entra em alguns meios. Às vezes não é nem você que contou, mas algo seu foi acessado. Tem diversas maneiras de Deus, ele nos dá os sinais, né? Do poder, do mal que a inveja está trazendo, a destruição. Agora, ela fica para sempre na nossa vida? Ela vai ter poder de impedir para sempre as coisas de Deus na nossa vida? Ela vai sempre pesar muito? Vai, dependendo da nossa posição. Então, é o seu posicionamento que vai falar para a inveja se ela vai ficar dentro ou se ela vai ficar fora. É você e Deus. Porque se Deus está falando para a gente orar, irmãos, uma das coisas que Deus falou que faria por meio das nossas orações, o que ele queria fazer na vida dos filhos dele? Era trazer edificação. Edificação. Não tem como a edificação entrar onde a inveja está o tempo todo destruindo. À medida que a inveja sai, nós vamos ver o caos diminuindo, a ordem entrando, a miséria diminuindo e as coisas vão melhorando. É gradativo. É gradativo. Se é uma maldição que, por exemplo, Deus vai quebrar, uma situação ela pode mudar de uma hora para outra. Da tarde para amanhã, da manhã para a tarde, da tarde para a noite, de um dia para o outro, porque uma maldição foi quebrada, então aquilo ali muda rápido, algo muda rápido. Agora, a gente tem que entender que assim como Deus quebra e leva, ela entra, ela volta. Deus quer sarar a nossa terra. Mas o que nós temos que entender? Nós temos que ouvir aquilo que Deus nos fala. Aquilo que Deus nos fala no íntimo. Irmãos, o Senhor, ele me mostrou pessoas alimentando a inveja. Nós alimentamos a inveja
Como que nós alimentamos a inveja? Eu posso alimentar a inveja com aquilo que eu conto. Por exemplo, se eu vou dar um passo, eu vou mudar algo na minha vida. Então ali eu vou começar a mudar. Imagina que eu tô aqui morando nessa casa e eu vou mudar para outra casa. Ao invés de eu procurar outra casa caladinha, ao invés de eu começar a dar os passos para minha mudança caladinha, eu começo a contar. Não porque eu vou mudar daqui, vou começar a procurar, eu vou procurar em tal lugar, não tô procurando, achei ali, tô negociando ali. Não, quando eu mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu nem mudei e já tô contando que eu vou mudar. Eu nem mudei e já tô contando os planos para minha casa nova. Nós alimentamos a inveja quando nós contamos o que a gente não devia contar. E o pior é que na maioria das vezes nós contamos para quem a gente não devia contar. A gente acha que tem que ficar dando satisfação. A gente fica com medo de certas pessoas ficarem com raiva da gente. Se eu não contar, vai ficar com raiva de mim. Se eu não falar, vai ficar com raiva de mim. Mas é aí que a inveja está entrando. É aí que o problema tá entrando. É aí que a inveja está conseguindo legalidade para destruir. Então, como que a cura vai chegar? Como que a restauração vai chegar se eu não paro de alimentar a inveja? Porque foi o que o Senhor me mostrou. Pessoas alimentando a inveja. Contando o que não devia contar. Mostrando o que não devia mostrar. Contando planos que a pessoa ainda vai realizar. Aí depois vê os atrapalhos entrando e fala, a vida não dá certo, nada dá certo para mim. Tudo que eu tento fazer dá errado. Por quê? Porque está alimentando a inveja com o que está contando e contando para quem não deve. Alimentando a inveja com o que está postando, com o que está expondo. Irmãos, nós estamos falando de vida financeira. É igual eu falei, envolve negócios, pode envolver questões de herança, causas na justiça. Sabe, às vezes dinheiro que está na mão de outras pessoas e a pessoa não consegue receber, as pessoas que devem não pagam, contratos que ficam travados, pessoas próximas que poderiam estar trabalhando e não conseguem, as coisas não dão certo, às vezes está procurando um emprego, mas não chega a oportunidade. Por quê? A própria pessoa pode estar dando a legalidade, alguém na casa que é coluna na casa pode estar dando a legalidade. Às vezes é um pai, uma mãe que está orando, pedindo a bênção de Deus sobre os filhos, mas não está vigiando. Então, ao invés da bênção estar chegando na vida dos filhos, vai chegar a maldição. Porque a maldição, irmãos, ela não entra só na nossa vida. Por exemplo, se eu sou uma coluna na minha casa, quando a bênção entra, ela entra na minha vida, na minha casa e na vida das pessoas aqui da minha intimidade. Agora, quando a maldição ela entra, ela vai atingir tudo. Quando a inveja ela entra na nossa vida financeira, não atinge só a nossa vida financeira. Ela vai atingir também, ela pode atingir também a vida financeira das pessoas ao nosso redor. Tudo que está envolvido nas finanças. Então, o que nós temos que entender? Nós não podemos alimentar a inveja. Nós não podemos alimentar. Então, não fica falando dos seus planos para pessoas, porque, irmãos, Deus ele vai mostrar. Deus ele vai deixar claro qual é o meio, por meio de qual meio a inveja está entrando, por meio de quem a inveja está entrando. Ele vai mostrar, o Senhor ele vai mostrar. Porque para tirar esse mal do seu caminho, você precisa saber que é mal. Deus ele vai tirar o mal da inveja do caminho. Mas para você entender que é mal, ele tem que te mostrar. Agora, quando ele te mostrar, você tem que ser cauteloso, ser prudente, tem que vigiar. A palavra fala que nós temos que vigiar e orar. Porque não adianta Deus mostrar, falar assim, olha, não confia nessa pessoa, não conta para essa pessoa. Aí você chega lá e conta. Aí você chega lá e fala. Aí uma coisa boa te acontece, você chega lá e conta. Aí você faz um plano, você chega lá e conta. Você vai fazer uma reforma, você chega lá e fala que vai fazer a reforma. Entenda, irmãos, pessoas que o coração delas estão envenenados, movidos pela inveja, elas não vão ficar felizes com aquilo que a gente fica feliz. Elas não vão ficar felizes com as nossas conquistas, com as nossas vitórias. E a nossa vida financeira sente o peso. Então o Senhor ele está vendo que tem pessoas que a vida financeira delas está sentindo o peso da inveja. É importantíssimo você receber aquilo que Deus quer te falar, porque é no seu íntimo que Deus vai te mostrar. Agora é importantíssimo você dar ouvidos para o que Deus vai te falar. Tem que ser cauteloso.
Irmãos, o diabo ele não precisa de uma porta grande para ele entrar, ele precisa de uma brecha. Ele precisa de um espaço. Se na sua casa Deus fala assim, olha, tem que estar a porta fechada e a janela fechada, porque senão o ladrão vai entrar. Se você deixa um pedacinho assim, foi dormir e esqueceu, um pedacinho do seu portão aberto, um pedacinho da sua janela aberta, um pedacinho da sua porta aberta. Pula alguém na sua casa, passa alguém na sua porta. Por esse pedacinho a pessoa entra. Você não precisa de deixar a porta arreganhada. Você não precisa deixar o portão arreganhado. Por um pequenininho, por um espacinho pequeno, o mal entra. Por coisas, irmãos, por poucas coisas que a gente fala. Irmãos, até coisas que a gente mostra. Tem coisas que Deus, ele fala que a gente não pode nem mostrar. Tem coisas que, dependendo de quem for estar na sua vida, quem for acessar, não é bom você nem deixar ver, você guardar. Porque ela entra nas pequenas coisas, é nos detalhes. Então é Deus que vai te revelar. Agora, ele revelando, você tem que ser cauteloso. Porque a inveja, ela vai entrar na brecha que nós estamos dando. Na brecha que nós estamos deixando para ela. Entende? Agora, chega um momento que ela pode parar de entrar e causar dano? Sim. Mas aí, a gente vai ter que estar vigiando muito, sendo muito prudente. Vai ter que ser aquela condição onde a gente fica muito mais em silêncio do que falando. Onde a gente não tem mais vontade de contar nada, de postar nada, de expor nada. Nem as vitórias, nem as conquistas. A gente não vai falar mais do que é mal, não vai falar mais do que é bom, não vai contar mais do problema, não vai contar mais do que é bom. Mas imagina até a gente chegar nesse ponto. Porque aí, quando ela bater o olho, o dano que ela vai causar vai ser pequeno. Não vai ser aquele dano que vai impedir o seu crescimento, não vai ser aquele dano que vai travar e amarrar as coisas na sua vida. Pode você sentir alguma coisa, mas ainda assim ela não vai conseguir trazer destruição. Por quê? Porque não tem brecha. Então você vai sentir a energia ruim dela, você vai sentir alguma coisa, mas não vai ficar debaixo da destruição dela. Por quê? Porque não tem brecha. Mas até, irmãos, não ter brecha, porque o que Deus me mostrou tem brecha, porque ele me mostrou a inveja sendo alimentada. Então nisso já mostra uma brecha. Se tem alguém alimentando a inveja, isso significa que a própria pessoa, ela está dando a brecha. Ela está falando o que ela não deve, ela está contando o que ela não deve, ela está expondo o que ela não deve, então a inveja está entrando em algo que está relacionado à vida financeira. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, aqui Deus está falando de oração, de sujeição à vontade dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, é fazer aquilo que Deus pede, é fazer aquilo que Deus mostra, se afastar dos maus caminhos. É Deus falar, olha, esse caminho aí é mau, sai daí, se afasta desse caminho. Esse meio aí não torce por você. Nesse meio aí tem gente que não torce por você. Afasta desse mau caminho, desfaz essa aliança, para de contar. Irmãos, aqui Deus está falando que ele vai ouvir a oração. Do céu ele vai ouvir a oração e ele vai sarar a terra. A palavra fala que por causa da maldição a terra chora. A terra pranteia, a terra lamenta, a terra fica numa condição inadequada, numa condição de luto. Por quê? Por causa da maldição. A inveja traz maldição, a inveja traz destruição. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se diante da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte. Irmãos, se a gente não se humilhar, se a gente não obedecer, como que vai chegar o tempo da honra e o tempo da exaltação? Como que vai chegar a vitória?
Por que Davi ele era vitorioso? Porque ele ouvia Deus e obedecia a Deus. Deus dava para Davi as estratégias para ele vencer. E ele se movia naquilo que Deus falava. Quando Davi ele consultava o Senhor, Deus, eu devo marchar por ali? Não. Faz assim, faz daquele jeito. Quando Deus fala, ali tem um mal pronto para te devorar. Então ali não é lugar para você estar. Ali não é lugar, ali não é ouvido para você falar nada. Ali não, aquele olho ali não é olho para você deixar ver nada. Não é olho para você deixar ver nada na sua casa. Não é olho para você deixar ouvir nada quando você estiver junto com aquela pessoa. Não é olho para ver nada da sua vida. Não é ouvido para ouvir nada da sua vida. Não é boca que você vai ali compartilhar. O que vai sair dali daquela boca é praguejo, é mau desejo. É mau agouro contra a sua vida. Irmãos, como que vai vir o tempo da honra? Se a gente não fizer o que vem antes, como que vai vir a cura que Deus quer trazer, né? A restauração que Deus quer trazer. A exaltação que vem depois que a gente se sujeita, se humilha diante da potente, da poderosa mão do Senhor. Como que vai vir? Então observa, tem o tempo da exaltação, mas antes do tempo da exaltação tem o tempo da sujeição, da humilhação. Onde eu vou me humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Então, o que a mão de Deus ela fala comigo, eu tenho que fazer, ela tem que me guiar. A mão de Deus tem que me guiar. Como que eu vou ver a minha vida financeira, o que está amarrado na minha vida financeira, o que está atrapalhado na minha vida financeira, da minha família, ajeitando, se eu não me afasto dos maus caminhos? Se Deus fala comigo e eu não me obedeço. O orgulho, ele antecede a queda, ele traz destruição. O Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Irmãos, o orgulho ele não se submete. Deus fala uma coisa, mas o orgulho faz outra. Deus fala, dá uma direção, mas a gente com o coração cheio de orgulho faz aquilo que a gente quer. E não é isso que vai trazer a cura. Deus ele quer trazer cura e ele quer trazer restauração, mas ele quer que a gente entenda que a gente não pode alimentar a inveja. Tem que sair dos caminhos que Deus está mandando sair. Tem que se afastar das pessoas que Deus está mandando se afastar. Tem que parar de expor as coisas na internet, parar de contar. Parar de ficar falando dos planos. Põe a mão para fazer, mas põe a mão para fazer calado. Faz os planos, põe os planos em prática, mas não fica contando o que está fazendo, o que está planejando. Planeja calado, coloca em prática calado, não fica contando. Porque se o Senhor mostrou que está alimentando a inveja, então ele está vendo que tem pessoas que vão ouvir essa oração e que elas estão alimentando a inveja. Amém? Deus está com raiva da gente? Não. Deus está vindo com misericórdia. Ele está nos alertando para a gente mudar o posicionamento, porque ele quer trazer o quê? Cura e restauração. Então agora nós vamos orar para que todo mal que entrou, todo mal de inveja que entrou, ele venha a cair por terra. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que o Senhor nos viu alimentando a inveja. Deixando o olho que não devia ver, o ouvido que não devia ouvir, Pai. Compartilhando, às vezes ali, batendo papo com a pessoa, às vezes até pedindo conselhos, meu Pai, contando o que não deve. Muitas vezes ficando debaixo de peso, de praguejo, de palavras contrárias, de palavras de maldição, mau desejo, mau intento no coração. Quantas vezes, meu Pai, o Senhor vê a gente falando o que não deve, contando planos, ao invés de planejar em silêncio, põe em prática em silêncio. A gente, além de contar, ainda conta justamente para quem não deve. Além de falar o que já não devia estar falando, ainda fala justamente para quem não deve, no meio que não deve. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazendo o mal da inveja cessar. Nos perdoa, meu Pai. Nos perdoa por tudo que o Senhor viu a gente contando o que não era para a gente contar. Joga por terra a fofoca. Eu repreendo a fofoca em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda fofoca que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a intimidade da nossa casa, toda fofoca que nós estamos fazendo com planos, com coisas que o Senhor falou que vai fazer na nossa vida, com planos que nós estamos fazendo, meu Pai, e fofocando ainda no meio que não deve, para pessoas que não devem. Quanta insensatez. A tua palavra nos diz que nós devemos deixar a insensatez e viver, deixar a insensatez e receber vida. A insensatez, ela traz destruição para a nossa vida, ela causa a nossa destruição, Pai.
Eu repreendo a fofoca em nome de Jesus. Eu repreendo todo o desejo de ficar contando, todo o desejo de ficar contando o que não tem que contar, todo o desejo de ficar postando, meu Pai, expondo o que não tem que expor. Nos perdoa, meu Pai, nos fortalece na nossa fraqueza. Cada filho teu aqui que está com fraqueza, Pai, que está contando, às vezes fica com medo, achando que se não contar a pessoa vai ficar com raiva, achando que é obrigado a contar. Ninguém é obrigado a contar nada, nós temos é que te ouvir e te obedecer. Fortalece cada filho teu aqui que está com fraqueza, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira o medo, quebra todo o encantamento. Mostra para essa pessoa qual é o olho por meio da qual a inveja entra, qual é o ouvido por meio da qual a inveja entra, qual é o meio, Pai. Quais são as portas que estão servindo de portas de legalidade? Eu profetizo o Senhor fechando brechas. Vem fechando brechas para que a cura entre. Ajuda essa pessoa, meu Pai, ajuda ela a ficar calada. Ajuda ela a ficar calada, a fazer planos e ficar calada, a pôr em prática e ficar calada, a comprar e ficar calada, a ver as melhorias entrando na casa dela e ficar calada, os planos, as coisas que o Senhor está prometendo trazer, mas ficar calada, para que a inveja não impeça de concretizar. Eu oro para que haja mais silêncio. Eu profetizo silêncio em nome de Jesus, porque a inveja entra pela brecha, mas o silêncio fecha a porta na cara dela. Eu profetizo silêncio, Pai. Silêncio dos teus filhos fechando a porta na cara da inveja. A inveja vai ficar do lado de fora. A inveja vai ficar do lado de fora. E a terra, meu Pai, que o Senhor está vendo a vida financeira de filhos hoje, que estão debaixo de lamento, de destruição. A terra que está chorando hoje, meu Pai, eu profetizo que o Senhor vai sarar, vai curar, vai restaurar e vai trazer alegria. Eu profetizo terras aqui, meu Pai, saindo de uma condição de destruição e saindo e mudando para frutificação, saindo do lamento e indo para a alegria. Milagres do Senhor acontecendo, chegando na vida financeira de filhos aqui. Bênçãos que estão travadas, causa na justiça, Pai, heranças, contratos que estão travados, negócios, meu Pai, que não desandam, empresas que estão com dificuldade de crescer, endividamento, tudo que diz respeito à vida financeira dessa pessoa e da família dela, tudo que pode estar amarrado. Às vezes, toda vez que ela pensa que vai conseguir dar um passo para frente, ela volta para trás. A inveja está amarrando, está trazendo prejuízo. Todo tipo de mal que a inveja trouxe, Pai, que o Senhor venha jogando por terra. Eu profetizo o Senhor entrando e sarando, curando a vida financeira dos teus filhos e trazendo restauração. Eu profetizo que o lamento vai sair e a alegria vai entrar. O lamento vai sair e a alegria vai entrar. Essa pessoa vai sair de uma condição ruim. A roda vai virar na vida financeira dela. A roda vai girar, Pai. A roda vai girar. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo ela te ouvindo e te obedecendo e vendo a roda girar. Uma mudança surpreendente acontecendo na vida financeira dela. Ela não vai alimentar a inveja. Ela não vai alimentar a inveja. E vai ver a cura e a restauração do Senhor chegando. Ela vai ver a bênção do Senhor, bênção abundante. Eu profetizo bênção de crescimento, de multiplicação, de abundância, de fartura, de liberação, meu Pai. Chegando na vida financeira dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Toma posse da cura da sua vida financeira, da restauração de Deus na sua vida financeira. Mas não alimente a inveja. Amém? Deus te abençoe.